Qual é a sua maior necessidade? Agora, nesse momento, a necessidade que você tem, e você precisa que essa necessidade seja suprida, mas você não sabe como, foge do teu alcance. Você precisa de um milagre, de uma resposta. Você está aí agora preocupado, desesperado. Não foi por acaso que você, mudando de canal, agora está nos assistindo. É o próprio Deus permitindo para despertar a sua fé. E esse programa vai ser usado por Deus para que a sua fé seja despertada, como foi despertada da Jéssica. E houve uma mudança na vida dela e você vai saber como isso aconteceu. Algo que só ela poderia fazer. Ela fez. E Deus respondeu. Acompanhe a história dela e eu volto com você. Logo na minha juventude, eu, com muitas amizades, amizades, mais influências ali, eu já tinha a separação dos meus pais, que foi uma coisa que me deixou muito triste, muito chateada já logo na minha adolescência. E nesse período eu me envolvi no mundo das drogas, da criminalidade. Eu saí de casa, fui morar com uns amigos em um barraco. Eu me recordo que era um barraco que a gente ficava, onde a gente organizava as drogas para poder passar para outras pessoas, para os pontos que tinham. Então eu comecei ali a fumar uma maconha, aquela tristeza que tinha, aí fumava uma maconha, dava uma brisazinha, você ficava legal, tava tudo bem. E nisso apareceu a cocaína, porque essa daqui é da boa, é uma brisa diferente. Nisso, um desses donos desses pontos, ele queria que eu fosse pro bando dele, eu tinha que ser do bando dele, e se eu não fosse, eu ia morrer, Aí eu fui, minha mãe me ajudou, fui pra casa do meu pai. Eu falei, chegando lá, vou mudar, Chegando lá, eu também, os mesmos desejos, a vontade. Aí fui atrás de cocaína lá onde meu pai morava para poder comprar, para poder usar. Então, fiquei literalmente 100% dependente da cocaína. Eu ainda tinha problemas espirituais, Eu via vultos. Eu também tinha paralisia, os dedos, eles travavam assim, e não conseguia destravar os dedos, a mão ficava dura. E nesse se livra do vício, de várias formas tentando, aí eu falei, vou me relacionar, Porque várias formas tentando achar alguém, algo que fizesse eu esquecer aquela vontade de usar cocaína, E nisso eu me relacionei com um rapaz, engravidei dele, aí que foi meu fundo de poço, porque ele começou a me agredir, ele se tornou uma pessoa possessiva, eu não podia sair, eu não podia ir na casa da minha mãe, porque ele não deixava. Aí veio aquela sensação, aquela turbulência de pensamentos, porque eu falei, eu tentei de todas as formas, se livrar do vício. Me relacionei com uma pessoa que não usava droga, não bebia, então vai dar certo. Não deu. Saí de um lugar para ir para o outro, vai dar certo, porque eu vou sair do meio das amizades, das pessoas que eu conheço, então vai dar certo. Também não deu certo. Eu tentei de tudo e não consegui me livrar do quê? Do vício. Eu chegava em casa, eu ficava muito triste, muito vazia, e falei assim, eu vou na igreja. Por quê? Minha mãe já me levou, então eu conheço o caminho, eu vou na igreja, O pastor vai fazer uma oração. Aí participava da reunião, recebia uma oração. Eu me recordo que eu ia às 3 horas da tarde na reunião e eu chegava lá muito pesado, muito pesado. E eu saía de lá super em paz, leve, sabe? Parece que tirava uma tonelada das minhas costas. Fiquei um ano e dentro da igreja lutando contra mim mesmo, porque eu tava na igreja, eu ouvia a palavra e eu tava lutando pra me libertar dos vícios. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, eu tava dentro da igreja, mas pensando na festa que eu tava perdendo lá fora, na droga que eu ia estar perdendo lá fora. Chegou um dia que o pastor falou de um voto, E eu falei assim, eu falei para Deus, não tem mais o que fazer. Eu falei assim, Deus, ou o Senhor, se Deus existe mesmo, de fato, e o que esse pastor tá falando, que acontece aqui é verdade, então o Senhor vai ter que mudar a minha vida, porque eu já tentei de várias formas e eu não consegui, de nenhum jeito eu consegui. Então eu fiz um voto com Deus no altar. A partir do momento que eu subi
Eu lembro que na época eu subi no altar, falei assim para Deus, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai ter que mudar. Porque eu tô aqui dentro da igreja esse um ano e meio e eu ainda tenho o desejo de usar droga. Eu não me libertei. Esse desejo ainda tá dentro de mim. É como se eu tivesse aqui, mas eu tivesse viciado ao mesmo tempo. E eu peguei algumas coisas que eu tinha, empenhei ali um valor e coloquei no altar. Falei para Deus, meu Deus, tá aqui, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho condições nenhuma, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida. Se eu passar nesse altar, né, eu passar por esse altar e eu não sentir mais esse desejo, essa vontade de usar droga, eu vou servir ao Senhor o resto da minha vida. Enquanto eu viver, vai ser para glorificar o Senhor, né? Para provar que Deus realmente existe e que a palavra dele se cumpre. Eu subi de um jeito, desci de outro. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento que eu falei com Deus ali, como se eu tivesse tete a tete com ele, e eu desci pelo outro lado do altar, nunca mais. Hoje já faz 12 anos que eu estou na igreja, firme, e nunca mais eu dei um tiro, nunca mais eu precisei fumar uma maconha. Não tenho vontade nenhuma, mas foi a partir daquele momento, daquele voto. Enquanto eu fiquei esse tempo todo na igreja ouvindo a palavra, buscando, participando das correntes, eu ainda tinha esse desejo, mas no dia que eu fiz esse voto com Deus, que eu subi ali e falei, meu Deus, minha vida está aqui. Ou o Senhor existe ou não existe, alguma coisa tem que acontecer. Deus, ele fez muito mais além daquilo que eu pude pensar ou imaginar na minha vida. Me transformou, hoje eu tenho a minha casa, meu esposo, minha filha. Então hoje a minha vida foi mudada completamente, não só exterior, mas de dentro para fora. Então eu falo para você, o voto faz toda a diferença. Então, se você quer uma transformação de vida, se você quer mudar de vida, um voto com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. O que a Jéssica fez, você pode fazer também. Sabe o quê? Um voto com Deus. Exatamente. Voto com Deus. Você que está numa situação precária, uma situação difícil, talvez de vida ou morte, é tudo ou nada. Você precisa de uma solução, de uma resposta, de uma mudança de vida, como a Jéssica precisava, e você não sabe como isso será possível, porque diante do que você está passando, você não sabe nem o que fazer. Então você pode fazer um voto com Deus, como Jacó fez esse voto. Jacó não tinha nada, ele estava no deserto, ameaçado pelo irmão, porque o irmão queria matá-lo, longe da casa dos seus pais. Essa era a situação. Você que saiu do seu estado, você que saiu do seu país, você que saiu da sua cidade, você diz, olha, eu estou nesse lugar aqui, eu não tenho ninguém por mim. Você está desempregado, como Jacó não tinha emprego, Jacó não tinha roupa, Jacó não tinha comida, Jacó estava no deserto, sozinho. E o que ele tinha ali? Ele fez de uma pedra o seu travesseiro. Olha a situação caótica que ele estava enfrentando. Mas naquele momento ele fez um voto, ele falou, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada que faço, se o Senhor me der pão para comer, roupa para que eu vista, e que eu volte em paz para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor vai passar a ser o meu Deus. Ele fez um desafio com Deus. Se o Senhor é Deus e me fizer isso, eu vou passar a te servir. O Senhor vai ser o meu Deus. Você que está aí viciado, você que está aí endividado, você que está aí com um casamento destruído, pensando na separação, na morte, pensando no fim, você pode fazer esse voto. E se Deus é Deus e te responder, Ele vai passar a ser o seu Deus. E você vai passar a servi-lo. Mas se nada acontecer, como é que você vai cumprir a tua parte com Deus? Preste atenção no que nós estaremos fazendo em todos os templos da Universal, esse propósito. Acompanhe. Qual a sua maior necessidade? Jacó tinha muitas. Quando estava em uma condição muito adversa, no deserto,
sozinho, e embora não tivesse nada, usou a única coisa que tinha: a palavra. E fez um voto com Deus. Diz que se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E de um homem sozinho no deserto, ameaçado e sem futuro, se transformou em um homem próspero e pai de uma grande nação. Este é o poder de um voto com Deus, um recurso que você também pode usar para transformar a sua vida. Seja você quem for, a sua vida vai mudar quando você aprender a usar o poder de um voto com Deus. Para saber como praticar, procure o Templo de Salomão ou uma Universal. E se você quer saber mais a respeito desse propósito de mudança de vida, como Jacó mudou, você pode mudar também? Procure um templo da Universal mais perto de você. Você pode acessar o nosso localizador, universal.org/localizar, e encontrar o endereço mais próximo de você da Universal. Se você está em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Ou você pode estar aqui conosco em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, bem no centro. Você é o nosso convidado todo especial. E nós temos agora, nesse momento, uma central de atendimento 24 horas à sua disposição. Tem pessoas ligando, você pode pegar o telefone e entrar em contato também. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver se acaba logo com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui para ouvir o senhor e para, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar, apontando o caminho para o socorro da alma, de manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora, 11 3573 3535. Ou acesse universal.org/pastoronline. Por ser 24 horas, Pastor Sérgio, a central de atendimento, tem muita gente aproveitando, ligando, pessoas que ligam na madrugada, ligam à noite, pela manhã, e ela pode fazer o mesmo. Eu gostaria que o senhor agora registrasse nomes de pessoas que, inclusive, nós vamos incluir no momento da oração. São vários nomes, são várias pessoas e você pode fazer o mesmo. Por exemplo, nós temos aqui a participação da Tássia. Ela entrou em contato pedindo aqui oração pela saúde de sua mãe e também do seu filho. Já a Samara inclui aqui a família também, foi orientada a respeito. A Renata de Itajaí, oração pela cura da depressão. E também pede pela sua vida profissional. Registro também a participação da Alice Maria, oração pela sua saúde. Entre em contato, é 11 3573 3535, são vários atendentes e todos ali prontos para lhe orientar à luz da palavra de Deus. E quando, Pastor Rodrigo, a pessoa põe em prática a palavra de Deus, ela se materializa na vida da pessoa e tudo se transforma. E quando há essa transformação, a transformação é de dentro para fora. Em falar a respeito dessa transformação,
nós teremos nesse domingo uma Santa Ceia especial. Exatamente, Jesus disse: fazer isso em memória de mim, em memória daquela noite que Jesus se entregou, deu a sua vida por cada um de nós. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos dessa entrega. E assim também como o Senhor Jesus se entregou, Ele espera que cada um de nós venhamos nos entregar a Ele. É uma entrega. Talvez você já se entregou para os vícios, se entregou para as amizades, se entregou para tantas coisas nesse mundo. Não é hora de você se entregar para Deus agora? De você se voltar para Ele? Aliás, há quanto tempo você não participa de uma Santa Ceia? Qual foi a última vez que você participou de uma ceia? O convite é do próprio Deus para você. Você vai acompanhar essa matéria, inclusive depois a chamada que fala sobre a Santa Ceia, e daqui a pouco, se você quiser, prepare um copo com água, nós vamos orar em seu favor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, Perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu já estou aqui com o meu copo com água, eu gostaria que você também preparasse o seu. O pastor Sérgio vai ler mais nomes de pessoas para o momento da oração. Nós temos a participação da Brenda de Florianópolis, ela pede oração pelo Edson da Costa, está com tumor na cabeça. O Antônio também entrou em contato, de Joinville, pede oração pela saúde de sua mãe. A Isabel inclui aqui toda a sua família e também a Rosiele de Lages, a Serra aqui catarinense, também inclui toda a sua família. E você, qual a sua dor, a sua luta, depressão, problemas emocionais, problemas de saúde na família, no casamento? Entre em contato, nós estamos aguardando a sua chamada. Então vamos agora unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Eu vou incluir o seu nome, você que ligou para a central, você que não conseguiu ligar, você que nos acompanha pela primeira vez ou tem feito desse horário, desse programa, a força que você precisa. Porque diante do que você está passando, só Deus pode mudar esse quadro. E Ele vai. Vamos agora nos apegar a Ele através dessa oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento essa água ao Senhor. E eu peço em favor de cada pessoa que precisa agora de um socorro, de um milagre. Pessoas que estão internadas, acamadas, pessoas que estão tristes, sem forças. Aonde quer que essa pessoa esteja, toca nela agora. Faça aquilo que a medicação não pôde fazer, que ninguém pôde trazer solução. O Senhor traz a solução, o Senhor traz a saída. Nós consagramos, abençoamos e todos que beberem dessa água, bebam de Ti, do Teu poder.
Eu o abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que creem, digam assim seja. Amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Bem, faça a sua parte agora. Se volte para Deus, procure um templo da Igreja Universal mais perto de você. Você pode acessar universal.org/localizar e encontrar o endereço mais próximo. O Templo de Salomão, caso você esteja em São Paulo, vá nele. Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Nesse domingo, às 9h30 da manhã especial, às 7h, como também às 18 horas. Estaremos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você é o nosso convidado todo especial. Inclusive, nós estamos rumo aos 50 anos da Universal, Jubileu de Ouro. Será uma festa maravilhosa. Quantas vidas têm sido transformadas. E você pode fazer parte de mais uma vida resgatada, transformada, que Deus tem feito essa obra. Você pode agora, inclusive, apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code, onde tem um canal oficial do YouTube, para que você assista testemunhos, histórias fortíssimas, como você assistiu e como você vai ver agora, a regressiva desses 50 anos. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Em 1999. Bispo Macedo fala sobre a importância das esposas dos pastores na Igreja Universal. Eu me lembro que nós estávamos convertidos, mas sozinhos. Eu estava sozinho. E eu pedi a Deus que Ele me desse uma pessoa que pudesse me ajudar. E Ele me deu a Esther. E graças a Deus por ela na minha vida. Eu tenho certeza que todo esse trabalho não seria ou não teria nenhum proveito se não houvesse a participação direta dela no ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. Amém, pessoal? E não apenas a minha, mas a de todos os pastores, todos os demais bispos que estão aqui e aqueles que estão lutando por esse mundo afora. Cada um de nós tem uma esposa que luta conosco por vocês. Amém? A Igreja Universal do Reino de Deus jamais existiria se nós não tivéssemos as nossas respectivas esposas orando por nós, intercedendo por nós e nos apoiando em todos os momentos da nossa vida. Então, elas que não aparecem quase nunca, mas são muito importantes, mas muito importante, tão importante que tenho certeza que se elas não estivessem conosco, então nem existiria o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus.
Esta mensagem marcou a nossa história. Faltam 330 dias para os 50 anos da Igreja Universal. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Quando você precisar tomar decisões, ela tem os melhores conselhos. Quando aqueles dias difíceis chegarem, de perdas, de luto, ela tem as palavras que vão te consolar. E inspiração, quem não precisa? Ela também tem. E sabe aquele momento em que você precisa de força e motivação? Nela você vai encontrar. E também nos melhores momentos, ela tem a palavra certa. Não importa o dia, nem o motivo. Em cada página, a Bíblia, ou melhor, Deus falará com você. Porque há respostas que só Ele tem. E agora você pode ter essa palavra viva na versão fiel com comentários. Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. A palavra de Deus para todos os momentos de sua vida. Adquira pelo site arcacenter.com.br ou obtenha a versão digital na loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.